esse momento especial, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Esse é um culto especial. Peço, por gentileza, que você abra em 1 Coríntios 11. É o texto muito conhecido, é o texto de Santa Ceia. Nós fazemos parte, estamos agora, nesse momento, fazendo parte de um evento, que é o culto especial de Santa Ceia. Então, todos os meses, a gente separa um dia para fazer esse culto especial. Nós não paramos nem nesse momento de distanciamento social, porque cada casa pode estar aí reunida, ceando a ceia do Senhor. E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre a ceia do Senhor. Mas não somente sobre a ceia do Senhor, mas sobre verdades espirituais que podem mudar a minha vida e a sua vida. Amém? Portanto, seja bem-vindo à mesa do Senhor e tenha atenção, esteja atento, esteja com ouvidos abertos. É como o pastor Timóteo pregou, tenha sede. Tenha sede. O único requisito que o Senhor espera de nós é que nós tenhamos sede. O Senhor não chama aqueles que estão capacitados, Ele capacita os chamados. Então é preciso que a gente queira. Não é para quem pode, é para quem quer. E você precisa querer. Amém? 1 Coríntios, carta aos Coríntios, capítulo 11. Nisto, porém, eu vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós. Não vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Aliás, porque antes, vou repetir o capítulo 18. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, diz Paulo aos Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, e partiu, disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Essa é a ceia do Senhor. E eu lhe digo mais, é a ceia com C maiúsculo e o S com S maiúsculo. E eu não sei o que essa igreja de Coríntios estava fazendo, mas não era a ceia do Senhor. E Paulo estava dizendo justamente isso: olha, eu não posso elogiar isso em vocês, pelo contrário. Eu não posso louvar isso em vocês. Eu não posso dizer que vocês estão certos, vocês estão errados. Vocês não estão aí só para comer. Vocês não estão aí só para se reunir. É algo sério que nós estamos falando aqui. Estamos falando da morte do nosso Senhor. E cada elemento da ceia significa que Ele morreu por você e por mim. E vocês ainda estão vivendo essa vida pequena, essa vida egoísta. Estão vivendo de um sistema feito pelo mundo, ainda culturalmente, vieram para a igreja e ainda não se libertaram desse sistema. E o Senhor nos chama para nos libertar desse sistema. E ontem eu estava até conversando com o pastor Walter sobre uma pregação de um outro pastor, que ele fala sobre o sistema e o projeto.
Mas antes de falar sobre isso, eu queria perguntar a você, o que você tem feito? Eu queria ampliar um pouco esse conceito de ceia do Senhor, porque no versículo 17 ele diz, olha, vocês estão se juntando não para melhor, mas para pior. E aí o que se espera é que vocês se juntem e fiquem melhores, mas vocês estão piorando. Então era um momento que me parece ser um momento ainda falso, um momento ainda não verdadeiro, um momento que não trazia algo positivo, que o resultado desse cálculo, dessa equação era negativo. E esse gráfico era para estar subindo e estava descendo. E aí eu pergunto a você em um sentido mais amplo. O que você tem feito na sua vida? Tem te feito melhor ou pior? O que você tem dedicado, né? Você tem investido o seu tempo em determinadas coisas que eu não sei quais são, mas o Senhor sabe e você sabe. Isso que você tem dedicado, isso tem te feito melhor ou pior? E essa balança, né, está equilibrada? Você tem equilibrado determinadas coisas, né? Nós temos falado aqui, por exemplo, sobre distrações, e distrações que muitas vezes são normais, né? Entretenimento e tal, mas o desequilíbrio faz com que tudo isso se perca. Então, muitas vezes o vício em futebol, o vício em jogo, o vício em trabalho traz um desequilíbrio. E aí você acaba, na realidade, no lugar de ficar melhor, você fica pior, porque o trabalho dignifica o homem, mas até o ponto desse trabalho não ser idolatrado. Esse trabalho não está como prioridade, porque existe uma escala de prioridade no reino de Deus, e é isso que Jesus nos ensina. Existe uma escala de prioridade na própria palavra, na lei do Senhor. Nós sabemos que a lei do Senhor é composta de vários trechos, várias palavras, mas o Senhor diz, olha, o que tem de principal aqui na lei do Senhor é você adorar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, de forma intensa, de forma verdadeira, de forma integral, adorar o Senhor. E em segundo lugar, amar a Deus, né, em primeiro lugar, em segundo lugar, amar o próximo como a si mesmo. E aí ele fecha as duas leis principais. E realmente, se você levar isso e obedecer isso, você acaba obedecendo todas as outras leis. E elas parecem ser o princípio, né, o fundamento de tudo. Porque, por exemplo, de não roubar, não mentir, tudo isso pode ser desdobrado a partir das duas leis. Interessante, e eu estava compartilhando também com o pastor Walter ontem sobre isso, uma pregação de outro pastor, e foi impressionante assim como Jesus, né, abraçou Pedro, e Pedro ele tinha negado Jesus 3 vezes, e Jesus voltou, e no lugar dele repreender Pedro, assim como ele não repreendeu Zaqueu, assim como ele não repreendeu a mulher que era prostituta, ele chegou para Pedro e disse, Pedro, por que me negaste 3 vezes? Ele não disse isso. Pedro, não te quero mais, você me negou. Ele não disse isso. Ele disse, Pedro, tu me amas? E aí ele disse, Pedro, tu me amas? Segunda vez. E Pedro começa a ficar encabulado. Porque a primeira resposta foi aquela natural, né? A segunda foi aquela que já encabulou. E a terceira, Pedro, tu me amas? E aí Pedro teve que responder. Ele teve que responder do fundo da alma dele, do fundo do seu coração. E dizem que para você encontrar a raiz de um problema, você precisa perguntar várias vezes. Mas por quê? Mas por quê? Aí você acaba encontrando a causa raiz. Mas se Jesus perguntou 3 vezes,
para Pedro responder de fato, integralmente, se ele o amava. E Pedro percebeu que apesar dos erros, apesar das suas dificuldades, apesar da sua carne, apesar do seu temperamento, apesar de muitas vezes a carne aflorar, ele percebeu que amava ao Senhor de verdade. E ele respondeu: Senhor, eu te amo. E o Senhor sabia que Pedro o amava. E a partir daí ele disse: tudo bem, então você me ama, né? Primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Beleza. Então apacenta minhas ovelhas. E aí ele fez o chamado. Então a primeira coisa que ele exigiu de Pedro e confirmou de Pedro e verificou em Pedro é: você me ama? Agora apacenta minhas ovelhas. E ele fala: você vai ter ovelhas. Ele não fala: essas ovelhas serão suas. Ele fala: são minhas. As ovelhas do Senhor. Pedro com a responsabilidade de cuidar de algo do Senhor. Então nós estamos aqui cuidando de algo do Senhor. Você, ministro, você está cuidando de algo do Senhor. Não é brincadeira. Nós estamos vivendo um tempo também de juízo. Ministros de Deus estão sendo revelados. Alguns que estavam na brincadeira, alguns que estavam envolvidos no sistema. Alguns ministros que cederam à carne, ao inimigo, ao mundo, estavam vivendo num sistema de aparência e sendo alimentado em um sistema religioso ruim, ou até mesmo dentro de um sistema mundano, um sistema corrupto. Ele saiu do projeto e foi para o sistema. E aí eu começo a falar sobre sistema e projeto, e você vai começar a entender, ao longo que a gente for falando sobre isso, o fato que Jesus disse: Pedro, apacenta minhas ovelhas, e é algo sério, não é brincadeira. Não é brincadeira. Você ministra de louvor, você está ministrando para as ovelhas do Senhor. E às vezes a gente brinca de vir à igreja. A gente brinca de viver uma vida espiritual, não é? O Senhor está nos chamando agora, como o pastor Walter profetizou nesse último culto presencial, para uma nova fase. Uma nova fase. E essa fase, ela vai além da superfície. E aí também, como foi profetizado aos jovens no início do ano, essa fase requer uma imersão. Essa fase requer de você uma imersão na palavra, uma imersão na intimidade com o Senhor, uma imersão na sua vida espiritual, uma imersão que Paulo tenta passar para essa igreja. E, gente, vocês estão se reunindo superficialmente. A ceia de vocês é com C minúsculo, e não é do Senhor, é de vocês. É uma ceia natural, é o que vocês fazem em casa. O pior é que, além de vocês irem à igreja, ceiar esse tipo de ceia que não é do Senhor, ainda ocorre justiça, e vocês tomam o pão dos outros, e bebem mais que os outros, e uns até se embriagavam. Está tudo errado. E aí você vive um sistema. Às vezes você se vê em um sistema dentro da própria igreja. Eu estou indo à igreja. Ir à igreja é ótimo. Fazer parte de uma igreja é ótimo. Mas é mais do que isso. Ir à igreja é mais do que um lugar físico. Assim como estar na ceia do Senhor é mais do que um lugar físico. E 1 Coríntios 11 diz isso. Diz isso. Porque ele diz assim, gente. Ele fala sobre o mesmo lugar. Nisto, porém, eu vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informando haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Aí lá no 20 ele diz: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar. Então, ceia do Senhor não é sobre estar no mesmo lugar, somente. Pelo contrário, nós estamos agora ceando ao Senhor e não estamos no mesmo lugar. Você entende isso?
Porque Paulo está querendo dizer, não é sobre estar no mesmo lugar. Então, vamos aprender hoje o que não é ceia e o que é ceia, amém? E o que não é igreja e o que é igreja. E o que é vida espiritual e o que não é vida espiritual. O que nos faz melhor e o que nos faz piores, amém? Então não é sobre estar no mesmo lugar. Ceia do Senhor não é sobre estar no mesmo lugar. Ceia do Senhor também não é simplesmente comer. Não é simplesmente comer. E aí eles estavam no mesmo lugar. Eles estavam comendo. Então, essa equação virou ceia do Senhor, estar no mesmo lugar e comer é ceia do Senhor? Não é ceia do Senhor. Estar na igreja e cantar é adorar? Não é adorar. Estar na igreja e estar caladinho ouvindo a palavra e dizer glória a Deus é absorver a palavra? Não é absorver a palavra. Entenda que o Senhor quer te levar para um novo nível, uma nova fase, algo mais profundo, porque não significa estar no mesmo lugar, porque quando a gente voltar para o presencial, o presencial não será o remédio para tudo. O remédio para tudo está no seu coração, como foi pregado no último culto presencial, é a sua sede, onde você estiver, porque o Senhor Deus é onipresente. Os laços que nos unem enquanto igreja não são físicos, são espirituais. São laços de amor, são. Muitas vezes precisam que nós estejamos no presencial, sim, mas isso não é determinante. Não é. Não é. A igreja do Senhor aqui, você lê em Atos, ela estava espalhada, mas ela era única. E quando o Senhor voltar, Ele não vai buscar as igrejas, Ele vai buscar a sua igreja, a sua noiva. A questão é se você faz parte dela ou não. Não é um sistema religioso, não é uma religião evangélica, não é uma religião. Estamos falando de igreja, igreja com I maiúsculo. Ela é única, é essa igreja que ela é coordenada unicamente pelo Senhor Jesus, que é o cabeça, e essa igreja que é a noiva, cujo noivo vai voltar e vai buscar. Porque Deus, pelo povo de Israel, que Ele abriu o mar, que Ele abriu o rio, que Ele conduziu o povo, que Ele alimentou o povo, é um Deus que era, um Deus que criou a terra, é um Deus que é, graças ao Senhor, graças a Ele mesmo, Ele ainda vive, Ele ainda cura, Ele ainda abençoa você, Ele ainda abençoa essa casa, ainda abençoa a sua casa, Ele é sim, glória a Deus porque Deus é, e tem gente que acha que Deus não é mais, você entende isso? Pessoas que estão dentro de um sistema e perderam a fé no projeto de Deus, estão no sistema religioso, perderam a fé no projeto de Deus. O Deus que era, Ele projetou. A gente tem ideia de passado, porque nós somos seres temporais, fisicamente temporais, mas o Senhor Deus, Ele é atemporal, Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele era, Ele é e há de vir, é um ser eterno. Então, Ele era, Ele é e Ele ainda é. Entenda que o Senhor ainda é, Ele ainda abre os mares, abre portas onde não tem porta, Ele ainda cura, Ele ainda liberta, e ainda chama você para fazer isso. E se você não crê, como é que você vai ser as mãos de Jesus, os pés de Jesus? A igreja é isso. Sou eu como mão de Jesus, sou eu como pé de Jesus, sou eu como joelho de Jesus. Joelho. E cadê aquelas mulheres que oram? Cadê os homens que oram? Cadê aqueles que estão dispostos a investir tempo em oração, em comunhão, no secreto? Um determinado pastor disse que os maiores milagres, os maiores feitos de Deus na vida dele, surgiram no secreto, na sua vida de oração. As melhores mensagens, os melhores projetos, surgiram lá
na vida de intimidade com o Senhor. E ceia do Senhor é intimidade. Sentar com o Senhor nessa ceia é um privilégio. Não foram muitos, foram poucos que estavam ali naquele momento, na ceia do Senhor. E são poucos que são chamados hoje para a ceia do Senhor. Olha aí o mundão, está aí. Alguns estão na farra, alguns estão vendo futebol, alguns estão olhando na internet, alguns estão dormindo, outros estão trabalhando, outros estão comendo, e comer não é necessariamente ceia do Senhor. Pode ser a ceia da sua casa, pode ser o seu jantar, pode ser o seu almoço, pode ser o seu café da manhã, mas não é a ceia do Senhor. Então, ceia do Senhor não é estar no mesmo lugar, não é somente estar no mesmo lugar, ou não é estar no mesmo lugar, e não é somente comer. E Paulo quer falar isso, Paulo fala sobre isso. Olha, vocês estão no mesmo lugar, vocês se ajuntam no mesmo lugar, vocês comem, mas olha, não é a ceia do Senhor, é a ceia de vocês, é a própria ceia. E aí, às vezes, a gente vive essa realidade, a própria ceia. Essa vida egoísta. E é algo que nós herdamos do mundo. Às vezes é uma cultura mundana, às vezes é o meu velho homem. E a gente vive uma vida egoísta. E a própria ceia, ela é egoísta. E uma vida espiritual egoísta também é desleal, também é injusta, também não abençoa, também te faz pior. Então, nós precisamos cuidar, nós precisamos adquirir discernimento da parte do Senhor. Senhor Deus, estou vivendo uma vida espiritual superficial. Senhor Deus, me dá profundidade, me dá, Senhor Deus, a oportunidade de descer mais fundo. Me dá, Senhor Deus, a oportunidade de viver um novo nível. Porque eu acho que estou vivendo a própria ceia. Eu acho que a minha vida espiritual tem girado em torno de mim. E a vida espiritual, ela não é sobre você. É sobre Deus e sobre o outro. E à medida que você ama a Deus, ama o outro, assim como você ama a si mesmo, claro, você é abençoado por Deus. E a gente tem conversado muito com os ministros, que é uma bênção trabalhar para Deus. Porque quando você trabalha para Deus, Ele trabalha em você. Quando você trabalha para Deus, Ele trabalha em você. E é uma coisa que se alimenta. Então você está lapidando uma pessoa, está abençoando uma pessoa, e ao mesmo tempo o Senhor está te abençoando. E quando nós estamos aqui, nós pastores e ministros, ao lançar essa palavra passa por dentro de nós. Ela nos lava também, ela também joga luz na nossa vida, ela também nos lapida, nos poda. A palavra também age em nossas vidas, e deve agir, porque senão a gente está vivendo a ceia com C minúsculo, e a ceia não é a ceia do Senhor, a ceia própria, a própria ceia. E quantas pessoas estão, no momento de adoração, estão vivendo a própria adoração, e não é a adoração do Senhor. E quantos ministros estão no altar, estão vivendo a própria adoração a si mesmos. Pessoas cujos trabalhos, que estão no centro do seu trabalho. E você percebe que as pessoas estão lá se promovendo e não glorificando ao Senhor, dando glória a si mesmo. Muito diferente do que João Batista fez, que teve a oportunidade de dizer que ele era o Cristo. E alguém perguntou, você é o Cristo? Ele poderia dizer, eu acho que eu sou, não? Eu sou um tipo de Cristo, porque eu estou aqui no deserto e muitos estão vindo, eu tenho seguidores, muitos likes, e as pessoas vêm aqui para o deserto e vêm me ver, eu tenho alguma coisa especial. Ele poderia dizer, eu sou um tipo de Cristo, mas ele disse, eu não sou o Cristo, inclusive eu sou apenas uma voz que clama no deserto, ou melhor, a voz. Porque ele sabe o conteúdo da sua missão, ele sabe para que foi chamado, e você sabe para que você foi chamado. Você tem uma promessa de Deus, você tem um chamado de Deus, porque João Batista tinha. E o chamado dele não foi para glorificar ele mesmo, foi para glorificar Deus. Porque nós não somos o noivo, nós somos o amigo do noivo. Nós não somos o Senhor, nós somos servos dele. Nós precisamos entender o nosso lugar.
E a adoração nos coloca no nosso lugar. E quando a gente não vive uma vida de adoração a Deus, a gente corre o risco de viver uma vida de adoração a si mesmos, a si próprio. Como é que se diz? Meu corretor ortográfico. Está tudo certo? O fato é que o Senhor, ele tem essa característica que nos dá, o evangelho verdadeiro tem essa característica. Então não viva a ceia de você mesmo. A ceia, como diz Paulo aqui em 1 Coríntios 11, versículo 21 diz, não viva a sua própria ceia. Viva a ceia do Senhor. C maiúsculo, S maiúsculo. Não viva a sua adoração, viva a adoração ao Senhor. Quando você orar também, não ore para se promover, ore ao Senhor. E enquanto você diminui, você cresce nele. Enquanto você diminui como um homem, você diminui o seu velho homem, assim como quando você subjuga a sua carne, o Espírito vai crescendo em você, e você vai dando lugar ao Espírito. Isso é a ceia do Senhor verdadeira. Amém? Muitas pessoas oram aquela oração do Pai Nosso, aquela oração que Jesus ensinou, pela metade, e tem aquela parte, venha a nós, o vosso reino, seja feita a tua vontade. E tem gente que para no venha a nós, venha a nós, venha a nós, venha a nós, chega na igreja, venha a nós, Senhor Deus, eu quero a bênção, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um marido, eu quero uma esposa, eu quero um namorado, Senhor Deus, uma namorada, eu quero, e as pessoas, eu quero, venha a nós, venha a nós, venha a nós, isso é a própria ceia. E Paulo, ele ensina, não é própria ceia, e a ceia do Senhor, com S maiúsculo, seja feita a tua vontade. Quando Jesus estava no Getsemane, antes de se entregar como pão, e o seu sangue se derramar como vinho, o seu sangue começou a se derramar no Getsemane em oração, que diz que ele suou sangue, e o seu sangue começou a se derramar ali em oração. E quantos de nós, ministros de Deus, oramos nesse nível? Quando você tem uma tribulação, quando você tem um desafio, o que é que você faz antes? Jesus nos ensina, ore, busque. E ele disse para os ministros, ore, vamos orar, vamos vigiar, vamos orar. E Jesus orou até suar sangue. Os ministros, os seus discípulos, dormiram. No outro dia, Jesus suportou a cruz. No outro dia, Jesus, o cordeiro mudo, o leão de Judá, se entregou como cordeiro mudo, tinha oportunidade de se livrar, tinha oportunidade de, com o sopro da sua boca, derrubar tudo. Ele, como cordeiro mudo, segurou e levou aquela cruz por mim e por você. Isso é o sangue, isso é o pão, isso é a ceia do Senhor, com C maiúsculo, S maiúsculo. Isso seja feita a sua vontade. Por quê? Porque Jesus orou, Senhor Deus, se possível, passe de mim esse cálice. E ele ouviu o silêncio do Pai, porque já havia um combinado entre eles. Ele ia descer e ele ia tomar esse cálice. E ele disse, mas então seja feita a sua vontade. E o silêncio de Deus, para nós, muitas vezes, Senhor Deus, por quê, Senhor Deus? Senhor Deus, está demorando, Senhor Deus. Cuidado, que muitas vezes o silêncio de Deus é o sim dele. E aí você deve dizer, seja feita a tua vontade. Se você entender assim. E o Senhor pode te dar esse discernimento. E Jesus Cristo entendeu que ceia do Senhor é fazer a vontade dele. Claro, muito mais do que ceia do Senhor. A vida é fazer a vontade dele. Jesus veio à terra para fazer a vontade do Pai, para glorificar o Pai. E ele disse, descerá o Espírito Santo, que também glorificará aos outros. E aí vem a gente, que faz parte da igreja do Senhor e quer dar glória a si mesmo. Quer viver a própria ceia. Quer adorar a si mesmo. Isso é incoerente. Isso não é projeto, isso é sistema. O sistema pode ser um sistema maligno. O sistema pode ser um sistema espiritual. E o projeto, quando nós falamos de projeto, é o projeto de Deus, é o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida. É o que Deus sonhou para mim, para você, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é o projeto.
E nós não podemos esquecer do projeto. E quando você vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando você vive, você melhora a cada dia. A palavra de Deus diz que nós somos como uma aurora, né? Aquele dia que vai nascendo e vai crescendo, e o sol vai surgindo e vai brilhando até virar dia perfeito. Significa que existe um crescimento. Significa que você vai mudando para melhor. E Paulo diz logo no início desse trecho que nós lemos, vocês não estão ficando melhores, vocês estão ficando piores. E olha aí outro paradoxo. Vocês estão se reunindo, mas está havendo separação. Que coisa estranha. União, separação não são antônimos, não. Olha aqui, ele diz aqui, olha, 18. Porque antes de tudo estou informando haver divisões entre vós quando vos reunis. Ó. Quando vocês se unem, vocês se dividem. O maior milagre de Deus na igreja é que a igreja, quando se divide, ela se dividiu em Atos, mas ela se uniu no Senhor. E hoje, em nome de Jesus, a nova vida pode estar isolada fisicamente, mas está isolada por cuidado e por zelo pelos irmãos, pelas famílias, por aqueles que estão em risco, e nós entendemos que foi um isolamento necessário, assim como o governo entendeu, pelos motivos dele. O fato é que o Senhor nos chama para estarmos unidos, mesmo fisicamente separados. E segundo lugar, cuidado com aquela ceia que não é do Senhor, onde as pessoas se reúnem e mesmo reunidas fisicamente no mesmo lugar e reunidas, existem divisões. Existe acepção de pessoas, existem grupinhos, existem panelinhas. O que o Evangelho traz e que é muito bonito é que ele reúne todas as raças, ele reúne todos os povos em um só Espírito. Ele reúne, Paulo explica, os gregos e os judeus, os gentios e os judeus, ele reúne em Cristo, em um só Espírito, e esse é o milagre do Espírito Santo nas nossas vidas, mas isso tudo só acontece quando a gente se submete à ceia do Senhor, com C maiúsculo, com S maiúsculo. Quando você se submete, quando você mergulha mais profundamente e obtém o Espírito Santo e tem uma vida verdadeira e conduzida pelo Espírito Santo. Você só vive tudo isso quando você realmente não é um ouvinte negligente, mas um operoso e praticante da palavra. Você só vive tudo isso se você toma a verdadeira ceia, a ceia do Senhor. E o que é a ceia do Senhor? Ceia do Senhor é o lado positivo. Primeiramente é do Senhor. É do Senhor. A ceia é do Senhor. Então qual é a ceia verdadeira? Aquela que vem do Senhor. Qual é o culto verdadeiro? Aquele culto que é do Senhor. Qual é a igreja verdadeira? Aquela verdadeira que é dirigida pelo Senhor. Aquela igreja cujo cabeça é o Senhor. Não é um homem, não é um pastor, não é um líder gospel, não é um ministro gospel, não é um governador, nem um presidente, não é um rei. É o Senhor. É o Senhor, entenda? É do Senhor. E Paulo diz assim, olha, eu não sei de onde vocês trouxeram essa ceia de vocês aí, não, vocês coríntios. Mas, o que eu recebi do Senhor, versículo 3, eu vos entrego. O que eu recebi do Senhor, algo que vem de cima, eu vos entrego. Então só aceite o que vem de cima. Não aceite o que vem do homem. E tem muitos homens bebendo nessas águas aqui da terra. Homens procurando em livros a sabedoria. Tem muita sabedoria aqui na terra? Tem, mas é limitada. E outra coisa, a própria ciência ela vai evoluindo e confrontando ela mesma. Quem é dessa área científica sabe que todo trabalho que é lançado vem outro trabalho, muitas vezes evolui ou até contesta o outro trabalho. É assim, a ciência é assim, relativa. A palavra de Deus é absoluta. Você entende isso? Então é sobre essa palavra, a ceia que vem do Senhor, a vida que vem do Senhor, a palavra que vem do Senhor, a intimidade com o Senhor, é isso que nós precisamos. A ceia do Senhor é seja feita a tua vontade, já falei. A ceia do Senhor é transferência, porque Paulo diz, o que eu recebi do Senhor eu vos entreguei.
E nós precisamos transferir. Nós precisamos transferir. Pais, vocês têm uma grande responsabilidade de transferir aos seus filhos o que o Senhor te deu. Cuidado para não bloquear isso. E deixar que o próprio YouTube, as próprias redes sociais, ou a TV, que está morrendo, né, a TV aberta, esteja ensinando a sua criança, transferindo algo que não é do Senhor para seu filho. Então você tem responsabilidade, sim, você pai, você ministro, você pastor, você homem de Deus, mulher de Deus, você pode transferir aquilo que Deus te deu. É transferência, ceia do Senhor é transferência, evangelho é transferência, evangelho é ide. Ele não disse, fique onde vocês estão e preguem o evangelho onde vocês estão. É ide, vocês precisam ir, por isso que nós somos os pés. O evangelista é o pé, é aquele que vai anunciar o evangelho, porque ceia do Senhor é transferência, a vida espiritual é transferência, é doação, é entregar, não é reter, como a pastora Alana pregou, não é isso. E ao mesmo tempo é entregar, como eu já falei. E ceia do Senhor, ela é projeto, ela não é sistema. A ceia do Senhor é projeto de Deus, algo pensado por Deus, é um combinado entre o pai e o filho. E o pai que entrega o seu próprio filho, e o filho que se entrega. E ele diz, eu vou. E é um combinado, é um projeto. E você faz parte desse projeto. Eu lhe chamo agora para com muita temor e tremor, como foi pregado aqui também, que você possa ceiar a ceia do Senhor, a ceia com C maiúsculo, com S maiúsculo, e entender que esses elementos aqui, eles não são elementos naturais, eles são símbolo da morte do Senhor, é isso que Paulo fala. Paulo fala em Coríntios 11, e ele diz, olha, resumindo, ele diz assim, resumindo, no 23 ele fala sobre o pão, que o pão é a entrega do corpo do Senhor. 24 ele fala, 25 ele fala sobre o vinho, o cálice, que é o sangue do Senhor derramado por mim e por você. E ele diz, resumindo, quando você está comendo esse pão aqui, bebendo desse cálice, você está anunciando a morte do Senhor. É a morte do Senhor. Então, quando você está bebendo do cálice, comendo desse pão, você está anunciando a morte do Senhor, a morte, que é um projeto de Deus, que começou com a morte de Jesus por mim e por você, mas para lhe dar vida, para ser derramado o Espírito Santo. Isso também tem relação com a morte de nós mesmos, da nossa carne, e a nossa vida espiritual, a nossa vida, o novo homem ressurgindo. E isso tudo é projeto de Deus. E Santa Ceia, a ceia do Senhor é projeto. Cuidado, se você está inserido em algum tipo de sistema, algum tipo de ceia, a ceia do homem. Cuidado se você está numa religiosidade, uma vida religiosa. Cuidado se você está inserido em um contexto de sistema mundano, onde você é beneficiado por dinheiro, você é beneficiado por poder, ser mais poderoso, porque assim que Satanás chega para Jesus, Senhor Jesus, eu não sei nem se ele disse Senhor Jesus, eu não sei qual é eu até creio que ele disse Senhor Jesus, mas o fato é que ele disse Senhor, eu acho que ele disse Senhor Jesus também, porque ele disse assim, se prostrado me adorares, aí se ele se prostrar, ele não seria Senhor, ele seria servo, né? Então se ele ficar de pé, ele ainda é o Senhor. Ele disse, eu vou lhe dar aquilo ali. Então o Satanás criou um sistema, e o homem entrou nesse sistema, e a autoridade que Deus deu ao homem, o homem entregou a Satanás, e lá está o sistema. E o Satanás disse, olha, eu criei um sistema, e os homens entraram nele. É a criação do Senhor. E Jesus sabia que ele vinha para a terra, o projeto de Deus, para destruir aquele sistema. Em amor, em entrega, na morte dele, a morte do seu corpo, o pão e o cálice. É isso, é o que destrói o sistema, estabelece e restabelece o projeto. Se você quer destruir o sistema, se você quer
se reintegrar a esse projeto, reintegrar no plano de Deus. Aí eu falo aqueles que estão desviados, aqueles que estão longe, aqueles que estão um pouco longe do rebanho do Senhor. Volte, se reintegre ao projeto. Receba as últimas palavras. Busque um novo nível. Se aprofunde no Senhor. Viva a verdadeira ceia do Senhor. Amém?